Boa noite, estamos ao vivo em mais um projeto da BBD Lives. Hoje vai ser uma live um pouquinho diferente. Hoje a gente fez um sorteio para uma consultoria e a vencedora foi a Amanda Capelotti. A Amanda que já vai se juntar aqui na live e vai esclarecer algumas dúvidas sobre o seu negócio. Nessa uma hora a gente vai trazer para Amanda algumas reflexões que possam auxiliar o negócio dela, que possam auxiliar sua comunicação, todas as iniciativas que ela deslumbra, identificar qual rede social é mais aderente para Amanda. Então a gente vai esperar ela solicitar a entrada e a gente já começa o nosso bate-papo. Deixa eu fazer um convite. Oi, Amanda, clica por favor lá embaixo no botãozinho solicitar, que eu vou autorizar a sua entrada, por favor. Vamos esperar a Amanda solicitar e a gente já começa o nosso bate-papo. Só clicar no botãozinho embaixo, Amanda, solicitar, participar, e a gente já te aceita para começar. Eu acredito que a Amanda deve estar com um probleminha de conexão. Ah, apareceu. Boa, Oi, no... Boa noite, Amanda. Tudo bem? tudo bem com você? Tudo ótimo. Antes de mais nada, obrigado aí pela sua participação no nosso sorteio. Ficamos muito felizes que você foi a vitoriosa. E hoje o objetivo aqui é bater um papo de uma hora, que é o que contempla a nossa live, para gerar algumas reflexões, alguns insights que possam tornar o seu negócio mais interessante, mais lucrativo e principalmente com uma visibilidade aderente aos seus objetivos. Então, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Bruno. Muito prazer te conhecer, falar com você, viu? Te admiro bastante. Obrigado, o prazer é meu, imagina. Amanda, antes da gente começar o nosso bate-papo, fala um pouquinho sobre seu momento profissional, suas iniciativas de trabalho, para a gente contextualizar esse bate-papo, para a gente também identificar dentro do seu perfil quais são os melhores caminhos que a gente pode trilhar com esse universo tão amplo do marketing. Legal, bacana. Eu me formei em 2019, no final de 2019, em dezembro. E aí consegui pegar minha carteirinha da OAB e já dei entrada, enfim. Comecei com um processo de amigos, assim, conhecidos. E me vi aí nessa dificuldade de angariar clientes. E essa dificuldade, inclusive, quando a gente começa, e no meu caso, por exemplo, que eu não tenho aquele advogado na família, é claro que tem exceções, né? Fica um pouco mais difícil a caminhada. No meu caso específico, eu não tive a oportunidade de fazer estágio durante a faculdade, justamente porque, desde o início da faculdade até o presente momento, eu trabalho numa empresa, numa multinacional, e essa empresa não necessariamente ela está ligada à prática da advocacia. Eu atuo em contratos, mas é uma parte mais de Uhum. consultoria, digamos assim, e comercial, né? E aí eu me vi meio que sozinha nesse mundo novo da advocacia e com a extrema necessidade de fazer networking, de falar com outros advogados e comecei até a acompanhar mais as redes sociais de advogados
tem bastante advogados que eu sigo, e a parte de marketing também começou a me acompanhar nesse tempo. Até criei um Instagram, enfim. Mas aí depois eu meio que parei de fazer postagem, então eu tô Uhum. um pouco perdida nesse sentido. Tá, então hoje você está trabalhando numa multinacional na parte de consultivo, e seu objetivo é a abertura de um escritório e traçar as melhores estratégias dentro do seu perfil, dentro dos seus objetivos de prospecção, de comunicação, correto? Isso, na verdade, a abertura do escritório não é algo que eu vislumbro, por exemplo, para esse ano. Uhum, É, uhum. é mais uma advocacia autônoma. Mas é claro, eu penso em abrir sim escritório. Inclusive, eu vi que tem maneiras digitais de ter escritório hoje, né? Há Exato, escritórios exato. digitais, eu achei isso super legal. Mas eu não estou pronta para ter um escritório. Uhum, Primeiro, eu preciso fazer parcerias. Inclusive, eu já fechei parceria com um outro escritório. legal. Mas, assim, a questão mais é na advocacia autônoma. O que, que eu poderia fazer como recém-formada, sem uma bagagem prática tão boa como Uhum. deveria, para angariar meus clientes, entendeu? Colocar na tela aquilo que eu sei, Perfeito. Vamos lá então. entendeu? Acho que a gente tem. Vamos tocar pau para essa uma hora ser o mais produtivo possível. Vamos. Se tiver alguma dúvida, vamos bater no papo. Não é uma palestra, é um formato de bate-papo. Então vamos lá ver o que eu posso te ajudar. O primeiro Tá. passo é entender justamente as restrições do Código de Ética e Disciplina do OAB para qualquer iniciativa de comunicação. Então, nós sabemos que a gente tem um código que regulamenta as nossas atividades e especifica a Resolução 02 de 2015 e especificamente no capítulo 8º, a partir do artigo 39 e seguintes, ele tenta regulamentar, digamos assim, a publicidade jurídica. Ela não é proibida, ela é sim regulamentada. E basicamente aqui tem o artigo 39, ele é bem esclarecedor, eu acho que ele serve aí como base de qualquer legislação nesse sentido, que ele aborda que a comunicação e a publicidade jurídica deve ter um caráter único, exclusivamente informativo e educativo, coibindo assim o caráter mercantil. Então, com base nisso, vamos entender aonde a gente pode começar aí trilhar um caminho de marketing ou gerar para você algumas percepções dentro desse guarda-chuva do código de ética. Primeiro passo para você, então, que está nesse momento profissional, é atualizar o seu perfil no LinkedIn. Um perfil que tem uma foto profissional, atualizar suas áreas suas formações acadêmicas, da mais recente para menos recente, as profissionais também. É importante que você participe de qualquer currículo ou curso extracurricular, também é super válido para você inserir no LinkedIn. Ele tem esse caráter não só de currículo, mas também de apresentação para o mercado, de positivação na empresa e apresentação para o mercado. Tem um colega nosso que ele conseguiu uma vaga super interessante de tomador de decisão mesmo na empresa através do LinkedIn. Ele trabalhava no escritório, a gente fez um trabalho para ele de LinkedIn e ele conseguiu angariar um cargo de liderança numa empresa de telecomunicação no Brasil extremamente conhecida. O LinkedIn também ele oferece a possibilidade de entrar em alguns grupos de discussão. Isso é muito interessante, porque eu entendo que a partir do momento que você quer trilhar essa iniciativa de escritório autônomo, você é natural que essa primeira onda seja o seu networking, seja a sua rede de contatos, e a segunda onda seja os contatos primários, os contatos dos primeiros contatos. E chega um momento que isso satura. Chega um momento que você vai precisar algo mais intensificar essa comunicação, intensificar esse raio de abordagem. Então, o LinkedIn pode ser uma ferramenta interessante para você conhecer profissionais que estejam em escritórios, que estejam em empresas, para aumentar o seu círculo de contato, o seu networking. Como você falou, muitas vezes é complicado. A gente vê muitos clientes que ou o vô é advogado, ou o pai é advogado, já construiu um escritório, já tem uma bagagem, já tem um repertório. Então, isso absolutamente facilita o processo. Então, no seu caso, é realmente buscar contato. E o LinkedIn, o seu perfil pode ser, além de deixar ele, obviamente, extremamente atualizado, participação desses grupos para aumentar a sua rede de contatos. Isso também, eu sempre oriento. No começo, o advogado tem que ser advogado de família, né? Advogado direito do Nossa, consumidor e direito do trabalho. pior que é. É a tríade, aí não tem jeito. E vai ser natural, talvez no começo da sua abordagem nesse caminho aí solo autônomo,
que você se depare com essas situações, onde isso vai gerar uma receita, uma capitalização para você. Mas não necessariamente você precisa publicizar essas áreas de atuação, se elas não forem seu objetivo, tá? Então isso é muito diferente. Uma coisa é capitalizar, uma coisa você precisa de receita para contratar um estagiário, para contratar um advogado, para contratar uma secretária, para ter uma estrutura. E outra coisa é publicizar o que você qual realmente é seu objetivo, o que realmente brilha o seu olho, qual área de atuação que realmente você quer dar essa ênfase. Voltando para o LinkedIn, por que não começar a produzir artigos, textos curtos, compartilhamentos no seu feed, na sua rede social corporate, que é o LinkedIn, com as áreas de atuação que você quer enfatizar, que você quer se mostrar uma autoridade? Pode ser um primeiro passo. Entrar nesses grupos específicos sobre determinados temas, produzir conteúdos curtos, compartilhamento de decisões de tribunais superiores, com comentário seu. O seu perfil, não precisa de uma company page, que seria a parte jurídica do LinkedIn. O seu perfil pode ser um perfil que produz conteúdo, um perfil que seja autoridade, ou você comece a gerar uma autoridade com uma área de atuação específica. Então, esse é o primeiro pré-requisito, pelo que eu entendo, no seu perfil. Preparar o LinkedIn, participar de grupos e ter muito claro no seu objetivo quais áreas de atuação você quer enfatizar na sua publicidade, para aí sim a gente ir para o segundo passo. Qual seria esse segundo passo? O advogado, é complicado, eu sou advogado também. E a gente, nas nossas academias, nas faculdades, a gente não tem uma formação. A faculdade não prepara a gente para ser um advogado gestor, dono do seu negócio. Com certeza. Então, é importante que você busque algumas informações, como você está fazendo aqui, de marketing, de gestão, para você, porque cada vez mais você vai precisar ser uma advogada holística, porque você vai ser advogada, você vai ser gestora, você vai ser mercadóloga, você vai ser um pouco de tudo. Então, se munir de informação, se munir de conteúdo que possa auxiliar você no seu negócio. E o que eu indico aqui de bate-pronto? A metodologia Canvas do Sebrae. Não sei se você conhece a metodologia Canvas, você vai colocar a metodologia, planilha, metodologia Canvas no Google, e a imagem vai aparecer. Ela traz alguns key resources, algumas chaves do negócio. Então, o que você quer vender? Para quem você quer vender? O que seus concorrentes fazem? Qual a sua diferenciação? Qual é o seu propósito? Às vezes o óbvio precisa ser dito. E muitas vezes a gente começa um negócio e o negócio vai pegando um cliente, vai pegando outro. Quando você vê, você já está atolada na operação e você não construiu os alicerces. Você não construiu os pilares fundamentais que lá na frente você vai precisar resgatar para falar, poxa, esse é meu propósito, eu acho que eu estou desviando do meu caminho. E tudo bem, muitas vezes, esse caminho ser desviado, porque muitas vezes o mercado que vai ditar o seu comportamento. Às vezes uma contratação de uma empresa de médio porte possa ter uma representatividade do seu negócio, que talvez aquela área de atuação você nem pensava, mas hoje é importante para você, vai ser importante para você, e você vai precisar buscar uma atualização, um estudo nessa área. Então, essa é a dica que eu dou. Antes de começar qualquer iniciativa, construa os seus pilares. E eu acredito que a metodologia Canvas parece ser bem simples, mas se você efetivamente se debruçar na planilha e fazer ela com a atenção que ela merece, que ela demanda, vai ser um trabalho que realmente vai te ajudar muito, até como estratégia de negócio, diferencial competitivo para a abertura do seu negócio, tá? Outra dica vou anotar aqui. Fica tranquila, depois que a gente pode conversar por e-mail. Outra dica também que pode ser válida, o que a gente percebe, o consultivo, especificamente o consultivo, e eu estou falando futuramente de parecer, inclusive, a parte acadêmica tem um peso fundamental. Em muitas áreas, o excesso da academia não é visto com bons olhos. Esse profissional é muito acadêmico. Agora, no direito consultivo, orna muito bem. É uma orquestra muito, muito interessante. A gente percebe que existem muitos pareceristas que têm mestrado, têm doutorado, têm pós-doutorado. Então, se o seu objetivo é manter o consultivo, e o consultivo é sim uma abordagem interessante, porque não demanda aquele processo do contencioso, que é um processo que a gente sabe que é burocrático,
que tem muito recurso, que demanda muito tempo, muita atenção, muita atualização. E o consultivo tem um caráter mais rápido, porém mais estratégico. Não que o consultivo, não que o contencioso não seja estratégico, mas é uma visão mais holística, mais estratégica do negócio. Então, invista num mestrado, invista num doutorado, ou pelo menos estude o que efetivamente você pretende virar autoridade. Muitas vezes, quando um recém-formado, jovem, quer fazer um mestrado, eu falo, espera. Trabalha no escritório, trabalha numa empresa. Você precisa ter uma sensibilidade do que efetivamente também você gosta, para aí sim você ir academicamente se especializar em determinada matéria. Então isso é fundamental. Fundamental. No seu caso, eu acredito que pela sua experiência você já tem aí alguns caminhos que você objetiva trilhar. Então, e com certeza vão aparecer outros que você nem imagina. E essas mudanças que estão acontecendo agora, a LGPD que foi postergada para ano que vem, a reforma tributária, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista no ano passado, no ano retrasado, o Código de Processo Civil 2015, muitas mudanças acontecem, inclusive no momento que a gente está passando, portarias, medidas provisórias, decretos, que geram uma instabilidade tremenda. Então, o mercado muitas vezes também trilha um caminho, mas não fique fechada, porque muitas vezes o mercado vai te mostrar outras oportunidades que talvez hoje você nem vislumbre. Isso é absolutamente natural. Agora, que dica que eu dou para você com o seu objetivo de abrir um escritório? Só deixa eu tomar uma água aqui que eu falo muito. Alguma dúvida até aqui? Não, tranquilo. Pode seguir. Vamos lá. Então, eu pretendo abrir um escritório. Então, hoje eu trabalho numa empresa, meu perfil do LinkedIn está bem trabalhado, produção de conteúdo, participação de grupos, estou buscando atualização, estou participando de eventos também, que isso, além de trazer para você mais conhecimento, aumenta a sua cadeia de networking. Essa parte da participação nos eventos acho que está um pouco mais difícil agora, né? Dá para fazer online e tudo. Exato. Eu acredito que a manutenção do formato virtual, online, vai continuar, mas na área jurídica nada substitui o contato. O tete a tete. Muitas áreas isso é importante. Então, já era uma facilidade para absorção de conteúdo especificamente, os eventos virtuais que estão acontecendo, enfaticamente vão continuar, porque muita gente está elogiando por vários N motivos, mobilidade urbana, às vezes o dia foi corrido, você está na sua casa, você consegue entrar num evento, tá com a sua família, então eu acredito que sim algo que veio, que já estava crescendo e agora com a pandemia, com a digitalização vertente, isso vai ficar, mas também a parte os eventos presenciais são de suma importância para networking, para o olho no olho, para o tete a tete, como você bem pontuou. Então, acredito que para primeiro semestre, mais tardar segundo semestre de 2021, assim eu espero, invista nesses eventos, tá? Que, obviamente, tem que ter uma discussão jurídica, alguma contribuição jurídica. E a partir do momento que você produz conteúdo, muitas vezes você pode ser chamada para uma palestra, você começa a virar uma autoridade em determinado assunto. Então isso é bacana, você participar de eventos, produzir conteúdos, mostrar que você tem um posicionamento Essa era uma digital. das minhas dúvidas. Porque fala-se muito em autoridade, né? Em autoridade de um tema específico. Então, quando a gente sai da faculdade, a gente sabe que é mais generalista, até porque não tem uma especialização, né? Não deu tempo de começar, ou você ainda está começando a fazer uma especialização. E aí você fica meio que... Como é que eu posso criar uma autoridade de uma maneira ética, né? E sem ter sem ter o domínio, assim, por exemplo, dessa... Entendeu? Eu sei que é algo que é passo a passo, que é construído aos poucos. Mas eu acredito que o marketing talvez venha para ajudar nesse sentido também. Com certeza. Mas antes desse passo, você precisa ter seus pontos de contato digitais criados. Você precisa ter uma voz digital. Você precisa ter uma presença digital para construir essa autoridade. Porque essa autoridade a pessoa vai pesquisar em algum caminho prévio, algum caminho antes disso. Então, antes da gente falar de autoridade, o primeiro passo é seu escritório, o seu objetivo, ter uma marca. Ter uma marca. Até você então você acredita autônoma.
É isso que eu ia perguntar. Você acredita que eu preciso ter um escritório? Nem que for um escritório digital, algo do tipo, para criar essa força, essa autoridade? Acredito que sim, uma sociedade unipessoal. Existem Tá. hoje facilitadores, não é tão burocrático essa abertura. Ou você pode, se você não quiser atuar como contencioso, você pode abrir uma pessoa jurídica focada no consultivo, para permitir, obviamente, emitir nota, mas você pode. Não precisa abrir um escritório. Eu quero trabalhar, eu, Amanda, como nome em consultivo, não quero abrir escritório. Perfeito. Então, cria uma marca, tem um posicionamento de site, de rede social, que a gente vai trabalhar aqui mais para frente, nesse sentido. Tudo vai depender de um questionamento. Qual é seu objetivo? Você quer Tá. angariar clientes para contencioso nas suas diversas áreas, trabalhista, tributário, processo contencioso civil, societário, ou não? Você quer só o consultivo? Esse objetivo é importante destacar, porque todo o nosso esforço de comunicação, todas as nossas iniciativas de comunicação vão estar baseadas nesse objetivo central. Voltando aqui, por isso que essa metodologia Canvas parece algo tão simples, mas ela é fundamental para você entender o seu posicionamento de negócio. Qual o objetivo que você tem no seu negócio. Então a gente volta Legal. aqui ao pilar planejamento, ao pilar estratégico. Então, independente de ser um escritório, uma sociedade unipessoal, ou ser a Amanda consultoria jurídica, a marca é importante. A marca nada mais é, Amanda, do que a tangibilização, efetivamente o brand, a marcação de todos os seus valores, da sua formação acadêmica, da sua experiência profissional, dos seus valores profissionais. Então, essa marca ela tem uma representatividade, de certa forma, de tangibilizar tudo aquilo que é intangível. Então, por isso, esse é o primeiro passo. E olha o destrinchamento disso. Com certeza, se você mandar um parecer ou uma petição, seja virtual ou não, você vai precisar fazer um papel timbrado que vá o logo do seu escritório, que vai ter uma formatação de identidade visual do seu escritório ou da Amanda Capelotti, consultoria jurídica. Então, independente do cenário, invista numa marca, invista num papel timbrado. O bom e velho cartão de visitas, obviamente hoje a gente tem recursos muito mais modernos de cartão digital, que eu vou falar aqui, mas o bom e velho cartão de visitas com uma gramatura legal com a sua marca, eu acho que tem coisas que são clássicas. É isso que eu ia perguntar também. Tava, era uma das dúvidas. Porque assim, assim que eu me formei e Uhum, consegui a OAB, o que eu fiz? Eu já meio que encomendei um portfólio. E eu legal. tenho o papel timbrado, eu tenho o logo do cartão de visita, eu tenho tudo, assim. Eu já meio que montei que eu sabia que precisaria disso. Nessa Ótimo. linha do cartão de visita, já aconteceu comigo de no meu dia a dia a pessoa ela é mais simples, enfim, sabe? E ela me Uhum. dá um cartão seu e eu não tenho impresso, eu tenho um cartão digital. Então eu senti essa falta de atingir qualquer tipo de pessoa que pode ser um potencial cliente em qualquer momento da minha vida. Com Entendeu? certeza, o cartão digital vai te trazer uma pulverização de contato muito maior e muito mais moderna. Eles não são concorrentes, eles são complementares. Sempre que você está numa reunião, você, inevitavelmente, futuramente, algumas reuniões presenciais vão voltar. Eu acho que muita coisa assim vai ser resolvida por via reunião virtual, mas presencialmente eu acho que volta. Eu, Uhum. é impossível mudar uma cultura. Obviamente a gente mudou muito, tá todo mundo receoso, mas é impossível mudar uma cultura o brasileiro ainda, o latino ainda, que é extremamente próximo, sinestésico, a gente gosta de pegar. Sim. Tanto é que está sendo um problema essa cultura até para a pulverização dessa pandemia, porque diferente da cultura alemã ou de outras culturas, a gente é uma cultura muito próxima, então é, todo mundo passando o cartão de visitas e vou mandar o meu digital. Legal, mas você entende? Eu acho que falta Entendi. um rapport. É importante ter esse estabelecimento, eu acredito. O bom e velho cartão de visitas. Eu acho que obviamente existem outras tecnologias, como pontuei, mas eu acredito que ainda seja importante, ainda seja fundamental. O que eu abomino é deixar o cartão de visitas, por exemplo, em algum local, aí as pessoas não vão pegar. O cartão de visitas não tem esse propósito. Tá? Tem muita gente Ah, que eu vejo colocando o cartão de visitas em empresas de contabilidade, porque é um escritório tributário. E isso não funciona. não, não deve fazer isso. Não, não deve fazer Tá. isso.
Tem alguma contravenção contra o código de ética? O código não especifica isso. Mas eu não acho uma abordagem interessante. Eu acho muito pelo contrário. Eu acho que pode gerar uma percepção até negativa. Então o cartão é realmente para dar numa reunião próxima. Invista numa gramatura legal desse cartão. Existe aqueles quando eu recebo um cartão mole, eu fico com a impressão que é um pouco desleixado, desculpa dele, mas até vagabundo. Entendi. Então eu falo, nossa, Entendi. quando você pega um cartão de visitas com uma gramatura, com uma textura, seja um detalhe metalizado, ou seja um verniz, ele gera uma atenção. Fala, porra, quero conhecer o site dessa empresa, quero conhecer mais sobre essa empresa. Então, ainda mais uma vez, o brasileiro é uma cultura sinestésica. Então, pegar o cartão, e isso eu acho que é fundamental para, voltando aqui, tentar tangibilizar o que não é tangível. Então, invista num cartão de visitas, porque ao mesmo tempo, ter por ter, melhor não ter. Se for ter um cartão molenga, com aquela balancinha, fundo branco, uma balancinha, tudo preto, melhor não ter, porque isso pode ser uma cartada não tão interessante. Minha sugestão. E Tá. essa identidade visual do cartão, do papel timbrado, futuramente da pasta, do envelope, isso é super importante, porque isso gera unidade de comunicação. E a unidade de comunicação gera, bem executada, credibilidade, reputação. O que pode trazer a ideia de algo que você está construindo ainda, que é natural que você está galgariando isso, mas que é a tradição, a boa e velha tradição nos escritórios. Então, essa tradição é um dos pilares fundamentais. Obviamente, existem escritórios super jovens que têm uma outra abordagem que também funciona. Mais uma vez, vai aqui, qual o seu objetivo? Qual o objetivo de comunicação? Se eu quero prospectar bancos, por mais que os bancos estejam se modernizando, tem o Casual Friday, que muitas vezes não precisa mais usar gravata, não tem aquela coisa mais quadrada, mas ainda é importante o espaço físico, ainda é importante, embora tem bancos como o Nubank que estão quebrando isso, estou falando dos mais tradicionais. Mas alguns setores ainda é importante você ter um aspecto de mais tradição, de menos entropia, menos disruptivo. Agora, tem escritórios trabalhando LGPD, tem escritórios trabalhando a parte de crimes digitais, que é uma coisa super, super nova. A semana passada eu tive uma live sobre direito e tecnologia, uso de geometria, o uso de inteligência artificial em tribunais superiores com capacidade decisória. Esses escritórios tendem a ter uma abordagem mais soft, uma abordagem mais moderna, até com cores mais... O código fala, as cores do código de ética, segundo o código de ética, as cores do escritório devem ser sóbrias, respeitando o caráter tradicional da profissão. Gente, esquece, a sobriedade é muito relativa. Você vê um escritório hoje que dá uma aula de marketing, que é o Matos Filho, que trabalha num tom laranja, e ok. E é super respeitado, é uma autoridade no que ele se propõe a fazer. Tem um trabalho de marketing super bem executado. Inclusive, eu vi que a Ive de Lima, que é diretora de marketing do Matos Filho, entrou aqui na nossa live. Manda um beijo para a Ive. Fiz uma live com ela, quero fazer a próxima. Ela é incrível, uma pessoa incrível. Então, esses escritórios mais disruptivos, digamos assim, eles tendem a ter uma linguagem e até um logo mais moderno. Então, Entendi. Mais uma vez, eu vou ser chato aqui. Porque a base de tudo é objetivo. Qual é seu objetivo? Você quer trabalhar o pilar mais tradicional e ok, depende dos setores que você está minando, você está buscando, ou você quer uma abordagem mais moderna, mais disruptiva, propondo soluções jurídicas ágeis, contemporâneas, atreladas ao negócio, quer ser uma aliada estratégica dos negócios dos seus clientes. É outra abordagem. Então, uma delas tem que ser devidamente enfatizada. Então, falamos aqui de branding. E algo muito importante também, seja um escritório digital ou um escritório físico, ter um website. Porque o website nada mais é do que o seu escritório virtual em termos de publicidade. Eu vejo muitos clientes investindo muito em arquitetura do escritório, reforma do escritório, e aí eu pergunto, quantos clientes hoje nenhum, mas quantos clientes visitavam o seu escritório por semana? Era um número limitado. Geralmente ou o advogado ia em loco, ou fazia até alguns escritórios fazem, hoje estão fazendo, obviamente, reunião virtual. E eu sempre perguntava, quantos possíveis clientes podem visitar o seu escritório virtual, o seu site por semana? É um número muito maior, potencialmente muito maior. Então, o seu site, ele precisa traduzir isso, ele precisa traduzir quem é a Amanda,
seja ela uma consultoria jurídica, seja ela um escritório, quais são as áreas de atuação da Amanda, qual é a formação da Amanda, quem é a Amanda, ou quem são as pessoas. Voltou. Deu uma instabilidadezinha Uma no sinal. destabilizada. Voltou. Então o site precisa traduzir isso, contato. O site precisa ser algo dinâmico. Então, o que é um site dinâmico? Você vai ter essas áreas que são, digamos assim, estáticas, que elas não têm muita movimentação. Você pode até falar, agora a gente tem essa área de atuação e atualizar, mas o site precisa o tempo inteiro ter informação nova. Artigos, compartilhamento de decisões, compartilhamento de matérias, vídeos. Essa alimentação do site, com essa constância de alimentação, principalmente na área de atuação que você está buscando. Então, vamos lá. O que eu quero vender? Para quem eu quero vender? E qual é o perfil socioeconômico dessa pessoa que eu quero vender? E não tem certo, não tem errado. É o seu perfil, é o perfil do seu cliente. Ou você vai falar que uma empresa de direito trabalhista orientado para reclamante que atende 200, 300 processos por dia, está errado? Não está. É uma outra metodologia. E eles têm outras iniciativas de comunicação. Então, eu sempre falo, desculpa, é uma brincadeira, mas desculpa os DJs de casamento. Aquele DJ de casamento quem é? Aquele cara que toca tudo, forró, pagode, techno, mas não toca nada. Então você não pode, você tem que ter um objetivo, você precisa ter um foco. O que eu quero vender? Dentro disso, Amanda, é produzir uma série de conteúdos que vão gerar autoridade para você nessas áreas de atuação. Então, na comunicação jurídica, escolha 2, 3, no máximo 4 áreas e enfatize a comunicação nelas. Por quê? Porque futuramente o objetivo é ser encontrado no Google não pelo seu nome. Obviamente o seu nome, eu acho que daqui a uns anos vai ser... Amanda vai ser autoridade, vai ser referência. Se Deus quiser. Ainda mais seguindo aqui as dicas de marketing. Mas de forma primária, elas vão buscar uma área de atuação. O ITBI, por exemplo, ou o impacto da reforma trabalhista, se for uma empresa, se for reclamada. Então, trabalhar essa constância de conteúdo para você ser encontrada por essas buscas-chave, por essas palavras-chave. Isso você consegue de uma forma orgânica, médio e longo prazo, que é essa autoridade, que é a produção de conteúdo, a produção de conteúdo em redes sociais, que a gente vai explorar aqui um pouquinho mais para frente, mas que precisa ser direcionada, que precisa ser focada. Muitas vezes eu vejo professores, até super sexagenários, super experientes, que eles não têm site, que eles não têm uma positiva rede social. É difícil achar, né, a pessoa. É difícil achar, mas muitas vezes você acha. Por quê? Porque aquele cara participou de tanta palestra, aquele cara participou de tanto evento, aquele cara divulgou tanto artigo, mas não com cunho digital, mas com cunho de trabalho científico mesmo, de comunidade acadêmica, que ele é encontrado em diversas fontes, que não são as fontes oficiais dele, em determinado assunto. E isso é algo super comum. Por exemplo, invista em veículos que tem uma alta visibilidade. O Jus Brasil, por exemplo, o Migalhas, vira uma fomentadora do Migalhas. Eu sei que muitas vezes pode gerar mas é advogado falando para advogado. Mas são caminhos, são veículos que geram muito tráfego, que geram muita movimentação. Eu não sabia disso. Muita movimentação. Se o seu foco é pessoa jurídica, eu investiria no LinkedIn e eu investiria futuramente em diretórios, que são selos de autentificação de reconhecimento por empresas de pesquisas, como a Rus Legal, a Chambers, a Leaders League Brasil. Inclusive, um abraço para o François, que é editor-chefe da Leaders League. A gente teve uma live com ele super legal. Então, se é pessoa jurídica, LinkedIn e diretórios. E se é pessoa física, se busca clientes de pessoas físicas, eu investiria no Jus Brasil, além das suas redes de contato, que são suas, propriamente suas, no Jus Brasil, no Migalhas. Vou dar um exemplo. A gente, por exemplo, vou dar um exemplo, foi, desculpa, que eu falo tanto, o Jota. O Jota nos procurou faz um tempo para falar sobre marketing jurídico e a gente deu uma entrevista para o Jota, super legal, inclusive
Se você colocar marketing jurídico, você vai encontrar essa entrevista no Jota. O Jota, ele produz conteúdo de marketing jurídico o tempo inteiro? Não, ele tem um ou outro, ele tem uma abordagem holística, mas ele trata muito conteúdo tecnicista também. Mas é um veículo, é um canal super acessado, que gera essa relevância. Então, a gente é encontrado em marketing jurídico pelo Jota, e obviamente aparece no final o nome da nossa agência. Então, isso trouxe muitos clientes, como nas últimas semanas. Nós participamos de um webinar para Thomson Reuters. E a Thomson Reuters a gente sabe que é uma cachoeira de informação, tem uma reputação na comunidade jurídica, na comunidade financeira tremenda. Então, esse webinar teve uma visibilidade Brasil e nos trouxe também clientes. Então, é importante investir também nesses formatos que hoje são oferecidos para você aumentar a sua visibilidade, porque é natural que no começo você não tenha muito tráfego. Isso é um trabalho de consistência, isso é um trabalho de médio e longo prazo. Então, esses canais podem ser facilitadores ou catalisadores dessa comunicação, dessa visibilidade que você almeja e, consequentemente, a partir do momento que você concede uma entrevista, que uma matéria, que um veículo de comunicação te procura, você vai fomentando, vai construindo uma autoridade. Tá? Legal, bacana. Caraca, Amanda, quanta informação. eu sou apaixonado pela área. No final do ano, inclusive, eu estou lançando um livro de marketing jurídico na prática, bem atrelado com rede social, bem atrelado ao mercado, porque eu acho que a gente tem que trazer dicas práticas, dicas que efetivamente vão trazer para os clientes, vão trazer para os prospects orientações que vão ajudar eles a ter relacionamento mais saudável. É tudo uma questão de investimento. Se você investe em marketing, você está buscando o retorno desse investimento. É importante também pontuar que a área de marketing não é a área comercial de um escritório. Essa confusão é muito comum. Qual que é a diferença? A área comercial, partindo do pressuposto que você não pode, de maneira ativa, comercial, segundo o Código de Ética, prospectar clientes. Você não pode fazer isso. Então, o que o marketing faz? Para suprir isso... Eu não posso, por exemplo, colocar assim, agende sua consulta. Nunca. Nunca. Eu fiz isso, você acredita? Não pode. Isso é o call to action. O call to action, você não pode, segundo o Código de Ética, ter uma linguagem imperativa que atraia clientes, que tenha esse objetivo de captação. O máximo que você pode fazer coloque seus dados e receba a nossa newsletter. Isso não tem problema. O que solveria isso, por exemplo, um formulário de contato. Um formulário de contato que a pessoa colocaria o e-mail, o descritivo dela, o interesse dela, e entraria em contato com você sem ter nenhuma desconformidade com o Código de Ética. É uma solução que talvez te traga o mesmo objetivo, só que de uma maneira muito mais sutil. Eu não gosto da abordagem comercial. Posso te mandar uma proposta? Contate-nos. Eu acho que a partir do momento que alguém tem essa abordagem, e mais uma vez, não tem certo, não tem errado. Tem a descrição do código e o objetivo, o tipo de cliente que você está buscando. Mas a partir do momento que a pessoa tem uma autoridade, que ela fala sobre o assunto com muita propriedade, de certa maneira, o interlocutor, a pessoa que precisa desse serviço, vai ver em você uma segurança. Então, a própria pessoa vai buscar uma proposta, a própria pessoa vai... Obviamente, talvez no começo isso não seja tão imediatista. Eu entendo que isso é um cenário, nossa, um cenário ótimo. No começo a gente precisa para quê? Fazer o quê para fomentar isso? Aumentar networking, participar de evento, produzir conteúdo. E, consequentemente, essa autoridade chega. Vou dar um exemplo aqui, LinkedIn. O código fala, mais uma vez, que toda publicidade deve ser informativa e educativa. LinkedIn. Existe uma ferramenta no LinkedIn, inclusive para você, eu oriento você a assinar o Premium Basic do LinkedIn, se eu não me engano é R$ 99,90, varia em conformidade com o câmbio, mas é super bacana que você tenha acesso a todas as pessoas que viram seu perfil. Você consegue... Eu usei um mês gratuito há um mês e pouquinho atrás. É extremamente legal, é extremamente interessante pelo momento que você está. Uma vez que você está buscando aumentar esse fluxo, esse network. E é engraçado que aumentou mesmo. Eu tinha 400 pessoas, foi para mais de 800. Mais um mês, todos os dias ali, entrando na rede social. É a forma deles, de certa forma, também ganharem dinheiro, né?
O LinkedIn, todo mundo pode se cadastrar sem nenhum custo, mas, obviamente, quando você tem um pacote premium, o seu perfil vai ter mais visibilidade, vai ter mais notoriedade, vai ser encontrado com mais facilidade para empresas que querem contratar determinado perfil ou clientes que estão buscando determinado perfil para uma consultoria, uma advocacia prática. Então, vou dar esse exemplo do LinkedIn para uma empresa, para o escritório nosso, que tem um perfil B2B. A gente começou a fazer uma produção de conteúdo para montadoras. Para montadoras. Especificamente direito tributário orientado para montadoras, obviamente, de grande porte do Brasil inteiro. 3 meses de conteúdo, de forma versátil, tá? Rede social, nenhuma. Eu sempre falo isso, acho que você já ouviu. Não é doutrina. Rede social não é lugar para você colocar artigo. Não, senão para isso você faz um livro. Rede social é um caminho, é uma ferramenta de estreitamento de relação. E como tal, você precisa ser versátil. Não tem aquela pessoa chata que sempre fala do mesmo assunto? Aquele primo chato que chega uma hora que você gosta de falar do assunto, só que você não tem mais repertório para continuar aquele assunto. Você sai correndo. Isso. Rede social tem esse caráter. Então, sejamos versáteis. Orientados para uma área de atuação, mais vídeos, que eu não falei, compartilhamentos, artigos curtos, artigos longos no LinkedIn. O LinkedIn é uma ferramenta. Uma das suas perguntas foi a diferença da linguagem formal da linguagem informal em rede social. Eu vou explorar isso daqui a pouquinho, tá? Eu não tenho tudo, tá? Fica tranquilo que eu estou tentando responder tudo. Se eu não conseguir, eu te ligo e depois eu respondo para você no WhatsApp. Fechou. Esse trabalho, a gente começou a produzir uma série de conteúdos de maneira versátil. E depois de 4, 5 meses de trabalho, o que a gente fez? A gente ensinou uma ferramenta premium do LinkedIn. Tem várias ferramentas. Tem essa Basic de R$ 99,90. Tem uma que empresas de recrutamento e seleção usam. Empresas usam para filtrar os seus candidatos para determinada vaga. E essa especificamente chama Sales Navigator. Como ela funciona? Ela funciona como um filtro muito bem feito. Então, perfeito. Qual o setor que a gente quer? Montadoras. Montadoras. Do Brasil inteiro? Do Brasil inteiro. Às vezes você pode segmentar por cluster geográfico, né? Por exemplo, indústria têxtil hoje é muito forte no sul do Brasil, especificamente em Santa Catarina. Então você pode trabalhar essa segmentação geográfica. Qual o tamanho dessa empresa? O LinkedIn não tem de 1 a 10 funcionários, de 11 a 50, de 50 a 200, Sim. 200 a mais de 200 funcionários. Dentro disso, essa ferramenta me mapeou, me destacou quais eram as empresas que atendiam esses filtros. E o mais legal, ela identifica quem são os tomadores de decisão. Então, quem é o gerente, o coordenador, o diretor, o advogado. Todas as pessoas que são tomadoras de decisão em esfera jurídica. O que a gente fez? A gente começou a mandar esses artigos de montadoras de direito tributário para esses tomadores de decisão. Mas, Bruno, isso não é uma abordagem ativa? Sim, mas é uma abordagem informativa. Em momento algum eu falei, contate-nos, podemos marcar uma reunião, podemos mandar uma proposta? E sim, fomentar autoridade. Convidar para um workshop, convidar para um webinar, convidar para uma live, convidar para uma reunião presencial e, consequentemente, depois de um lapso temporal de 6 meses, se eu não me engano, a gente conseguiu converter uma grande montadora para esse cliente. Então, efetivamente, funciona essa abordagem. E tem total conformidade, mais uma vez, com o código de ética. Vamos lá. Qual é seu perfil? Meu perfil são pessoas físicas que não têm conhecimento nenhum de comunicação. Comunicação não é o que se fala, é o que se entende. Então, sim, se você trabalha direito de família e sucessões, você está buscando inventário, você está buscando divórcio, você está buscando, enfim, guarda. Você está conversando muitas vezes com pessoas que não têm essa autoridade, que não são técnicos. Então, você precisa, sim, abordar os direitos dessa pessoa, abordar qual é o alicerce jurídico dessa pessoa, mas transformar isso em uma linguagem palatável, onde esse interlocutor vai entender o que você está dizendo, mas ao mesmo tempo ele vai saber o que você está dizendo tem autoridade, tem tecnicismo. Uma coisa que funciona muito. 7 direitos que você precisa saber sobre direito de família. 7 dicas, 7 direitos para você, trabalhador. Isso funciona Legal. super. Isso funciona. Legal. Geralmente, tópicos, os taxativos, 7 dicas, 5 passos. Isso traz um interesse muito grande. Ou o doutor Amanda responde. Você vai colocar no seu stories quais dúvidas vocês têm sobre direito de família, sobre direito do consumidor, sobre direito do trabalho. Que legal! Nunca pensei nisso. Você compila isso, você pode fazer vídeos curtos,
Ah, recebi aqui uma mensagem perguntando sobre determinado assunto. Fazer um vídeo, convidar essa pessoa para uma live, ao mesmo tempo que você convida para a live, você mostra que você é uma autoridade. Você se põe como autoridade. Você tem pertinência no que você está falando. Então, doutora Amanda responde, pode ser um formato legal, uma abordagem interessante que possa trazer esse prospect, gerar atenção nesse prospect. Então, aqui são algumas dicas de pessoa física, que, obviamente, existem as redes sociais próprias para isso. Você chuta qual é a rede social mais acessada do mundo? Instagram? O YouTube. YouTube? O YouTube. E o segundo lugar, o Facebook. O Facebook tem uma penetração no Brasil digital absurda. Absurda. Eu vejo muitas pessoas, sim, falando mal do Facebook. O Facebook está perdendo qualidade na audiência, mas, ao mesmo tempo, o marketing não questiona. O marketing entende e atende. Então, a gente tem que deixar, muitas vezes, nossas percepções pessoais de lado e entender onde está o nosso prospect, onde está o nosso público. Muitas vezes é um público de classe B, C, ele está usando essa rede social. Sim, ele está usando essa rede social. Por exemplo, um escritório trabalhista focado em empregadas domésticas. Esse perfil, a Maria, por exemplo, é uma moça que trabalha em casa, tem um carinho enorme pela Maria, mas ela tem Facebook e não tem Instagram. Então, a gente precisa entender o comportamento de consumo de informação desse usuário. Onde ele tem mais... onde estão os familiares dele? Onde está a rede de contatos dele? Então, ele vai buscar aquela rede social. E, gente, o que eu estou falando aqui não é propriedade. É propriedade no sentido de estatística, tá? O Facebook tem uma predominância massiva, diferente do Instagram. O Instagram tem uma audiência, digamos, eu não digo qualificada, mas tem uma audiência que tem um outro perfil socioeconômico. Mas o Instagram você tem que se atentar a algumas coisas. O Instagram tem a parte imagética muito predominante. Os textos do Instagram têm que ser mais curtos. Então, o Instagram você tem que trabalhar muito a questão dos stories com uma consistência. O Reels agora, que são videozinhos de 15 segundos que veio para combater o TikTok. O Instagram ele fomenta uma série de abordagens que você precisa estar muito atenta. Eu vejo aquelas páginas de clientes. Eu sempre falo para o cliente, você pode contratar uma agência de marketing jurídico? Você pode. Mas a gente vai te dar o alicerce institucional. O dia a dia é super importante esse trabalho a quatro mãos. Extremamente importante essa participação do cliente também. Então, Facebook, ele vai te gerar capilaridade, até tráfego para o site. E aqui o SEO, o Google, pouco importa de onde vem esse tráfego. Ele está entendendo os robozinhos do Google, os algoritmos do Google estão entendendo que está bastante fluxo. Então, tem alguma palavra-chave lá que tem uma relevância. Então, vai ajudar a construir uma reputação, uma pesquisa mais fluida, porque os usuários estão buscando isso. Então o Facebook tem essa abordagem de tráfego, essa abordagem quantitativa, por exemplo, a doutora Amanda escreveu um artigo sobre os impactos da reforma trabalhista. Colocou uma imagem no Facebook, uma leve introdução no Facebook e um link. Esse link me direciona para onde? Se eu tenho interesse para o site, para uma abordagem mais completa no artigo no site, que está hospedado no nosso site, a importância aí do site, tem esse papel de hospedagem. Até tem os pré-requisitos técnicos para você ter um site, domínio, que é o .adv.br, .com, que é o comercial, .com.br, a hospedagem, para você armazenar as informações. Inclusive, tem algum que você indique, Bruno? Eu gosto muito da GoDaddy, da HostGator, são os que a gente usa hoje na agência, pela facilidade de falar com eles, pelo pós-atendimento, eles são rápidos, então GoDaddy e HostGator são os que a gente usa. Domínio não tem segredo, é o registro.br, que você paga uma taxa de R$40 por mês para aquele domínio especificamente, e uma plataforma de criação, que pode ser um WordPress, que é um pouco mais complexo. Ele apresenta algumas ferramentas, alguns plugins, como o Chatbox, por exemplo, ou até o Wix. Que o Wix ele é muito bom no que ele se propõe. O Wix é um site que todo mundo fala, o Wix não tem indexação no Google. Tem! O Wix tem indexação no Google. E você mesmo, se você se debruçar um pouquinho, algumas horas, você consegue fazer seu próprio site no Wix, que ele é muito intuitivo. Arraste, colhe aqui. Uma dica para tem que tomar cuidado aí de dica prática, tá? Cuidado com as imagens que você vai subir no seu site ou na sua rede social. Nem todas as imagens, elas têm uma qualidade e não digo qualidade técnica, qualidade de resolução, mas elas têm
reutilização de uso comercial. Então, vá lá em Google Imagens, configurações, busque imagens que tenha perfis para fins comerciais. Obviamente, isso vai limitar a sua busca, mas você vai ter a segurança de colocar aquela imagem. E nunca, vejo muito escritório fazendo isso, use a foto de tribunais, Tribunal de Justiça, tribunais superiores para publicidade. Isso é uma contravenção do código de ética, eu vejo muito cliente fazendo. Obviamente, você não pode fazer isso porque senão seu escritório está atrelado àquela instituição, aquele órgão público. Então, não pode, de forma alguma, usar fotos de tribunais, fotos de tribunais, seja superiores ou de menores instâncias, tá? Existem também os bancos de imagem que possam te ajudar, que podem te ajudar aí em algumas imagens. E muitas vezes, eu tô sem criatividade, Bruno. Tô sem criatividade para fazer meu planejamento. Qualquer rede social, ela tem 5 pilares. 5 pilares. O primeiro pilar é objetivo, qual rede social utilizar para o seu objetivo. Segundo pilar, planejamento. Versatilidade, essa questão que eu falei, diferentes formatos de comunicação. Mensuração, entenda o que está funcionando, intensifique o que está funcionando e retrabalhe o que não está funcionando tão bem, ou que não está gerando tanto interesse pela sua audiência. Os próprios relatórios das redes sociais te trazem isso. Tá? Mensuração e retorno ao engajamento. Rede social, como eu falei, é um canal de comunicação, é estreitamente de relação. Então, às vezes eu vejo clientes fazendo isso, não os nossos, mas eu vejo quando a gente busca um prospect, quando a gente está fechando um prospect, a rede social com uma série de comentários ou inbox, isso não é respondido. Olha quanta oportunidade você perdeu para ter um contato com o cliente, para resolver uma dúvida. E esse cliente veio te procurar. Então, o engajamento é super importante. Falando de planejamento, planeje-se pelo menos uma vez por mês para fazer uma tabelinha do que você vai postar no mês seguinte. Então, estou no começo de agosto. Na primeira semana de setembro, eu vou fazer um vídeo sobre determinado assunto. Na segunda semana, eu vou fazer um artigo. Na terceira semana, eu vou compartilhar uma decisão. Na quarta semana, eu vou fazer um webinar. Eu vou compartilhar vi uma notícia legal, pertinente, eu vou compartilhar. Então, planejamento é fundamental, porque o advogado não tem esse viés de comunicação. Muitas vezes, por isso que muitas vezes ele terceiriza. Esses são os movimentos... Ô, Bruno, pode falar. Mas tem que tomar cuidado, né, com... Não sei se você concorda, com a frequência muito alta de postagem. Ou não? Ou depende? É muito curiosa essa pergunta. Justamente, eu fiz uma pesquisa super profunda para escrever meu livro. Não existe fórmula. Não existe fórmula. O que eu sugiro por experiência, pelo menos uma ativação por semana. Agora, se tem 2 ou 3 que são relevantes, é uma outra palavra-chave, relevância, não poste por postar. Tenha relevância naquilo que você está falando. Se preencher a abobrinha, quando você está fomentando uma imagem, é interessante. Mas pelo menos uma vez por semana, não existe essa fórmula, essa métrica para ter resultados práticos, imediatos, mas pelo menos uma vez por semana, porque, de certa maneira, também é um tempo de atualização que eu acho interessante. Para quem entrar, não vê que sua rede social tá... É muito chato quando você entra na rede social. Muitas vezes um cliente manda um e-mail, um prospect manda um e-mail, eu vou buscar 6 meses sem atualização, 7 meses sem atualização. Isso é um tiro no pé. Então, ter uma rede social é que nem um ser vivo. Se você não alimenta, ele morre. Teria essa brincadeira, essa analogia. Mas uma dica prática aqui, para planejamento. Então, faça esse planejamento. Contemple inicialmente uma vez por semana. Se você se divertir 2, 3, mas no começo pelo menos uma. Trabalhe esse exercício. Estou sem criatividade. Existe um site chamado Responda, Answer the Public. Answer the Public. Você vai buscar lá Brasil, país Brasil, ou país que você tem interesse, língua portuguesa ou outra língua, e você vai digitar uma busca no campo de busca sobre ITBI, por exemplo. Ele vai aparecer uma cachoeira de informações, de uma forma bem didática, de tudo que as pessoas buscaram sobre isso, tudo que tem no Google. Muitas vezes a criatividade ela está atrelada a repertório, está atrelada a pesquisa. Então você pode ver um artigo, pode ver um vídeo e adaptar para a sua linguagem. E traduzir isso para o seu cliente. Não tem problema nenhum de fazer isso. O que não pode fazer é plágio. Ctrl-C, Ctrl-V, obviamente. Mas buscar referências, até citar referências, eu não vejo nenhum problema. Então, Answer the Public é um canal de busca para as pessoas que estão até nos assistindo. Entram lá, façam uma busca super interessante.
vai te tirar uma orientação muito profunda e vai te dar muitas dicas, vai abrir sua cabeça para possibilidades de planejamento, de comunicação. Legal. Então, falamos do Facebook e do Instagram, falamos do objetivo de cada um. LinkedIn. O LinkedIn, diferente das outras redes, você está dialogando com uma pessoa que é técnica. Você não está dialogando com um leigo. Ele tem uma predominância, o LinkedIn B2B, escritórios que gangareiam, que buscam pessoas jurídicas, empresas, ou outros escritórios até para parcerias. Então, sua linguagem exige um pouco mais de robustez. Eu sempre falo que rede social e todas as redes sociais, elas trabalham que nem o princípio da igualdade da Constituição. O que ele nos ensina, o princípio da igualdade, artigo 5º da Igual aos Constituição? iguais. De forma igual aos Igual iguais, de igual iguais, mediante a igualdade. Então, Isso. você precisa entender, mais uma vez, chato aqui, qual é o meu objetivo, onde está meu público. Se meu público está no LinkedIn, eu preciso adaptar essa linguagem com maior robustez. Falar de direito comparado, falar de citar jurisprudência, citar artigo, citar doutrina, porque eu preciso mostrar autoridade para um técnico, não para um leigo. Agora, se do outro lado está um leigo, você torna a sua linguagem palatável, mais acessível, tá? E futuramente, como eu falei, B2B é muito importante, os selos de reconhecimento, os diretórios, análise, como eu já disse, outras. Então, é importante investir nisso. B2C, canais de... Hoje, investir, além dos seus canais digitais, suas redes sociais, canais, veículos que tenham grande visibilidade, como o Jus Brasil, Migalhas. Pessoa jurídica, investir predominantemente em LinkedIn. E muitos escritórios têm budget para investir em assessoria de imprensa, para ter uma coluna no Valor, no Fausto Macedo, no Estadão. Então, também são canais aí que, obviamente, vão demandar um investimento maior, mas são canais que podem ser interessantes. Muitas vezes, o assessor de imprensa, a pessoa que busca uma informação, ela vai buscar na internet. Ela sempre tem uma pessoa que media isso, que essa é a pessoa contratada pelo escritório para falar com esse veículo, mas muitas vezes ela vai buscar na internet. Se você está bem inserida, bem posicionada lá, muitas vezes essa assessoria, esse trabalho de busca de imprensa pode vir de forma orgânica. Então, isso também é outro ponto pertinente para ser citado. Alguns clientes nossos já foram buscados, já foram procurados por veículos grandes, inclusive, por um trabalho orgânico nas suas redes sociais, nos seus canais digitais. Tá? Entendi. E sobre o Google Ads? Muito se ouve falar sobre isso. Eu quero saber se realmente... Eu vou usar esses 3 minutinhos aqui para falar de Ads. O Ads funciona como um leilão. O custo por clique. É como se fosse um leilão. Se você quer mais se você busca muito aquela palavra de outra pessoa também, quem dá o maior lance na palavra, leva ela, arremata ela e pode usar ela como anúncio. Ele mudou um pouquinho o formato do Google Ads. Hoje ele não está mais aquela barrinha do lado direito, ela está anúncio na lateral esquerda, porque isso dá uma característica até de busca orgânica, organicidade na sua procura. Depende. Se você busca um resultado imediatista, inclusive até para pessoas físicas, eu aconselho. Agora, se for pessoas jurídicas, talvez esse tomador de decisão que pertence às classes socioeconômica A, ele não vai clicar no link anúncio, ele vai clicar no primeiro orgânico. Então vai depender do seu público. O anúncio, muitas vezes, não tem absolutamente nada a ver, mas ele está associado à questão de preço. A questão de preço. Então, talvez para o público C, B, A menos, possa gerar sim um interesse. Oriento muito para pessoas que buscam contencioso de massa, ações trabalhistas de massa, direito do consumidor, que buscam aí pessoas físicas que se enquadram nesse perfil socioeconômico. Tem que tomar cuidado, só que funciona como aluguel, eu sempre falo. Você sempre precisa colocar o dinheiro. Por exemplo, se uma palavra custa R$10, não existe isso. Você investe R$100, se tiverem 10 cliques, 10 vezes 10, 100. Então você precisa colocar mais 100, colocar mais 200. É que nem aluguel. Se você para de pagar o aluguel, você sofre uma ação de despejo. A gente pode trazer essa analogia. Enquanto o SEO ele demora mais, é que nem comprar um imóvel. Você dá parcelas mais altas a longo prazo, só que quando você quita o imóvel é seu. Não tem certo, não tem errado. Se tem um caráter imediatista pro perfil, o Ads pode ser interessante. Segundo que a gente analisa, mas tem um investimento mínimo que é pontual. A gente sempre orienta o cliente a gastar pelo menos de R$25 a R$30 por dia.
o que totaliza 750, 900 por mês. Então, buscar as palavras efetivamente de busca, direito trabalhista Barra Funda. Então, é importante, sim, ter essa leitura antes de fazer ads e entender o seu objetivo. Amanda, Tá. o Instagram, infelizmente, em 1 minuto e 30 segundos, ele vai Nossa, cortar a passa nossa rápido. live. Se tiver alguma dúvida, manda para mim por e-mail, manda no nosso